Attack on Titan, ou Shingeki no Kyojin, é um mangá criado em 2009 e que recebeu uma adaptação para anime a partir de 2013. Mesmo tendo algumas diferenças com o mangá, o foco da história aqui é o anime, e hoje é dia da 10ª parte, o capítulo final, parte 1. Depois dos 2 arcos principais da 4ª temporada, o final do anime foi dividido em 2 grandes episódios especiais. Essa é a primeira parte, que são basicamente 3 episódios normais formatados como um quase filme de 1 hora. Depois, de fato, eles foram publicados como 3 episódios separados, 88, 89 e 90. E essa é a penúltima parte do anime todo. Eu já fiz toda a história até aqui, em 9 partes até agora, e o link para esses vídeos está aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui, para essa continuação. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa do jeito que tudo começou anos atrás, com Eren Yeager dormindo embaixo de uma árvore quando foi com Mikasa Ackerman buscar lenha nos bosques. Mas nesse momento, Eren acorda de um pesadelo, como antes. Ele não lembra direito do sonho, mas acorda chorando. Só que, na atualidade, a realidade era muito mais assustadora que um simples pesadelo. Nesse momento, os imensos titãs colossais que eram as muralhas chegam em Marley. Há 1 ano atrás, quando Eren e os outros visitaram esse mundo externo pela primeira vez, Eren já sabia que algum dia no futuro ele mataria todas aquelas pessoas. Ele mataria soldados e inocentes, mães e filhos. Andando pelas ruas de Odiha, em Marley, Eren escuta barulho num beco. Eram 3 adultos espancando um garoto refugiado, dizendo que eles estavam fazendo uma limpeza no local. Eren queria salvar o garoto, mas ele já sabe o que vai acontecer no futuro. Ele, o próprio Eren, vai ser o responsável pela morte do garoto quando chegar o estrondo. Eren vai cometer o maior ato de violência do mundo. Mas mesmo assim, ele salva aquela criança nesse momento. O garoto fica grato, mas Eren pede desculpas em lágrimas, dizendo que o mundo fora das muralhas não era assim nos livros do Armin. Eren só queria poder apagar tudo isso, e chora pedindo desculpas. No presente, o mesmo garoto e a sua família são pisoteados até a morte no estrondo. Eren Yeager só deixa pegadas gigantes e devastação por onde passa. Marleyanos morrem, refugiados morrem, e até mesmo os avós de Eren e outros Eldianos são pisoteados. Monumentos são destruídos, era o fim de tudo. E no meio desse terror estava o imenso Eren Yeager, o Titã fundador, o Titã original. Quando criança, Armin costumava falar sobre coisas fantásticas além das muralhas. Fogo líquido, campos de areia, o mar. E pensar em ver isso para Eren seria o ápice da liberdade. Mas agora que ele tem essa liberdade, a visão é só de corpos esmagados. Enquanto isso, no navio dos Azumabito, Armin estava completamente recuperado agora. Annie conversa com ele e agradece por ter conversado com ela todos aqueles anos em que esteve dentro do seu cristal. Ouvir ele e Hit foram as suas únicas alegrias dentro do seu confinamento. Mas Annie não entende por que Armin escolheu passar esse tempo com ela. Armin não responde isso, mas Armin era aparentemente apaixonado por Annie. Annie fala que ele deve ter feito isso só porque é uma boa pessoa. Mas Armin odeia ser chamado de boa pessoa. Ele já matou muitas pessoas, inclusive inocentes. Armin ainda pensa no mundo exterior que ele e Eren queriam explorar quando crianças. E assim como Eren, ele achou um lugar muito diferente do que pensava. Mas Armin ainda tem a esperança de encontrar algo bom no seu caminho. É por isso que Armin ia falar com Annie, porque ele vivia com esperança.
Ao anoitecer, o navio chega em Odiha, que já tinha sido evacuada, por mais que os titãs ainda não tivessem chegado ali. Mas o estrondo vem passando e devastando metade do continente de Marley, incluindo o centro de concentração de Libério. Falco se desespera ao saber disso. Pique e Gabi até tentam confortá-lo, mas não tinham nem palavras para isso. Em outra parte, Levi se levanta apesar dos ferimentos graves, porque ele não aguentava mais ficar só se recuperando. Ele vai se juntar no combate final. E Helena conta aos aliados sobre uma fortaleza nas montanhas ao sul de Marley, o Forte Salta, onde faziam pesquisas com dirigíveis. E Helena suspeita que esse vai ser o próximo alvo de Eren, porque ele iria querer remover qualquer perigo que as aeronaves possam representar. E Helena reconhece que Zeke perdeu a guerra, e diz que o que Eren está fazendo é a prova que o plano de eutanásia era a única solução. No outro dia, enquanto os aliados se preparam, Kiyomi Azumabito vai voltar para Hizuru. Mas antes disso, Pique pede para ela levar Falco e Gabi com ela. Pique vai deixá-los trancados na sua cabine para que eles não possam sair de lá. Era a forma de protegê-los. Annie também vai com os Azumabito. Ela não aguenta mais lutar. Ela desiste. Ela só quer ter paz nos seus últimos dias de vida. Reiner pede desculpas por arrastar Annie e Bertholdt para continuar sua missão quando eles poderiam ter voltado para casa depois da morte de Marcel. E Annie diz que realmente teve que se segurar muito para não matá-lo várias vezes por causa disso. Mas agora estava tudo bem. Então Reiner pede para que ela cuide de Gabi e Falco no caminho. E assim todos se despedem de Annie Leonhardt. Hanji Zoe faz os soldados verificarem os seus equipamentos antes de continuar. E Levi, mesmo com a mão trêmula pela falta de 3 dedos, vai continuar mesmo assim. 2 dedos era tudo que ele precisava. Mesmo sem o apoio da Titã Fêmea, Pique com o Titã Carroça e Reiner com o Titã Blindado vão ficar com eles. Os engenheiros dos Azumabito terminaram de abastecer o hidroavião. Tava tudo certo para eles partirem. Mas nesse momento, um ainda vivo Flock Foster aparece cambaleando. Ele seguiu até Alice segurando no navio e ele estava disposto a pará-los. Assim, ele dispara 3 tiros. Flock é parado por Mikasa, que usa o seu DMT para atirar no seu pescoço. O problema é que os tiros furaram o tanque de combustível do hidroavião e eles não podem voar assim. Os engenheiros vão precisar de 1 hora para consertar o tanque. E nesse momento, a terra começa a tremer. O estrondo chegou até ali. Nesse momento, Flock, sangrando sem parar, finalmente morre. Ainda acreditando na sua causa. Se ninguém fizer nada, o estrondo vai chegar ali antes do hidroavião ficar pronto. Alguém precisava atrasar os titãs. Armin se voluntaria para ficar, mas Reiner discorda, eles vão precisar de Armin contra Eren. Então Hanji declara que Reiner também não vai ficar, eles vão precisar do seu poder titã também. Então ela, como líder, vai assumir a responsabilidade. E agora Hanji Zoe designa Armin como o novo comandante da divisão de reconhecimento. Hanji passa por Levi e diz que é hora dela fazer uma saída o mais legal possível. Compreendendo isso, entendendo que Hanji na verdade está disposta a se sacrificar, Levi a deixa, só pedindo para ela oferecer o seu coração. Algo que Levi nunca disse antes. O respeito que Levi tinha por Hanji nesse momento era tanto quanto o que ele teve por Erwin Smith um dia. Assim, Hanji Zoe parte sozinha, com o seu DMT, com todas as suas habilidades e conhecimentos de soldado, de recruta do reconhecimento, de estudiosa, de comandante. Hanji Zoe luta o máximo que pode e vai derrubando os titãs que estão na frente, no caminho do hangar onde os seus amigos estão. Hanji consegue atrasá-los, até que o hidroavião
fica pronto. Randy salvou seus amigos, mas ela não aguentava mais. O calor do corpo dos titãs era imenso, incendiando Randy até a sua morte. O calor explode o seu DMT e Randy Zoe morre como uma heroína. Então Randy Zoe acorda depois do estrondo, onde vê Erwin Smith e todos os outros, como Sasha Braus, todos que já passaram pela divisão de reconhecimento, todos que lutaram pela humanidade e todos recebem Randy de braços abertos. Ela, ao lado de todos os outros que deram a sua vida por essa luta, estão olhando e torcendo pelos seus amigos. No hidroavião, agora nos céus, todos estavam em silêncio. Essa era a última esperança. Armin e os outros fazem o plano de ataque. O problema é que o corpo do titã original é imenso. Não dá para ter certeza onde estava Eren, onde está o seu ponto fraco. Mas não saber a sua localização não seria um problema se o Armin usar a sua transformação explosiva do titã colossal e mandar tudo pelos ares. Mas ele quer guardar isso para depois que eles esgotarem as suas tentativas de conversar. Levi concorda com isso como último recurso e traz outra possibilidade. O Eren só conseguiu ativar o titã original por causa do Zeke. Então se eles encontrarem e matarem o Zeke, eles param o Eren e o estrondo também. E Levi diz que ele é quem vai matar o titã bestial, mas precisa da ajuda dos seus amigos para fazer isso. Nesse momento crucial, todos os soldados e os guerreiros compartilham um momento juntos. Todos entendem como tem sido lutar por um suposto bem maior que envolveu até trair aqueles com quem se importavam. Reiner diz que o Eren comentou mesmo que eles eram iguais. Mas, por causa disso, ele se questiona, será que não é possível que o Eren queira que eles o parem? Reiner sofreu com tudo que passou, tudo o que teve que fazer, e ele iria preferir morrer ou ser morto se fosse levado cada vez mais ao limite como o Eren está sendo. Só que, interrompendo a conversa nesse momento, os aliados são levados até os caminhos, onde Eren estava ouvindo tudo. Armin tenta falar com Eren, dizendo que Parades vai ficar segura agora. Ele precisa parar. A sua missão já foi concluída. Eles podem acabar com isso. Ninguém mais precisa morrer agora. Jean também fala. Ele diz que o Eren não precisa continuar lutando por eles. Eles podem assumir agora. Connie pede desculpas. Ele sabe que o Eren também sofreu com a morte de Sasha, mas ele nunca se colocou no seu lugar. E Mikasa diz que quer levar o fardo de Eren junto com ele. Ela tá ali por ele, porque ela quer ficar com ele. Só que depois de um momento de silêncio, Eren responde, dizendo que o estrondo não vai parar. Ele vai continuar avançando em prol da ilha de Parades. Nesse momento, eles observam uma criança ali na coordenada, no meio dos caminhos. Mas dessa vez não era Ymir a ancestral, era Eren, na sua versão infantil. Os seus amigos correm até ele, mas não conseguem chegar nunca. Então Eren diz que está tirando a liberdade do mundo para manter a sua própria liberdade. Mas ele não vai tirar nada dos seus amigos. Ele até poderia retirar os seus poderes de titãs agora que é o titã original. Mas eles podem escolher como querem proteger a liberdade do mundo. E se quiserem pará-lo, não tem conversa. Eles vão ter que matá-lo. Assim, de volta no hidroavião, os aliados estão em choque. Não tinha mais conversa, não tinha mais negociação. Então Armin precisa criar um novo plano. Enquanto isso, no mar, Annie conversa com Kiyomi Azumabito e ela tem medo que Hizuru já tenha sido destruída também. Kiyomi lamenta ter ajudado na reunião de Zeke e Eren, mas quando Annie pergunta se voltaria atrás se ela pudesse, Kiyomi diz que não adianta pensar nisso, o tempo não volta. Mesmo que ela se arrependa de coisas como não ter feito mais para ajudar os Eldianos.
E Kiyomi se pergunta por que eles não aprendem a valorizar as pessoas, sem ter que passar pela perda para perceber isso. Enquanto Annie reconhece que é tarde demais, Falco e Gabi aparecem. Falco diz que teve um sonho ou uma memória do Zeke, o que ele acha possível, porque ele foi transformado em titã através do fluido espinhal do Zeke. Falco é o atual titã mandíbula, mas ele tem o fluido espinhal do Zeke no seu corpo também. Ou seja, ele tem traços do titã bestial. E o bestial pode ser qualquer tipo de animal que o hospedeiro se identifica. E o sonho que o Falco teve foi dele voando. Enquanto tudo isso acontecia, em Marley, um trem transportava sobreviventes de Libério para o Forte Salta. O pai de Annie é um dos grandes responsáveis por isso, por salvar Eldianos, mesmo que tivesse que ameaçar militares marleyanos para isso. A mãe de Rainer está entre os sobreviventes, também o pai de Pique e os familiares da Gabi. Eles se aproximam da base onde existem dirigíveis e planejavam usá-los para fugir e sobreviver. O problema é que antes de chegar lá, eles observam algumas aeronaves deixando o forte. E quando chegam de fato, não tinha mais nenhum dirigível ali. Esses eram os últimos sobreviventes de Libério. E eles se juntam com os últimos militares marleyanos vivos. O problema é que agora o estrondo estava no seu caminho. Os dirigíveis que estavam saindo dali iam diretamente para o Titã original. Eles planejavam um bombardeio sob a liderança do comandante Miller. O comandante diz para todos que essa é a última chance de sobrevivência. E eles estão enfrentando as suas próprias consequências dos seus atos. Aquilo é o reflexo da falha ao nutrir ódio contra quem eles chamavam de demônios, contra outros seres humanos. Foi por causa disso que nasceu o monstro que estava na frente deles agora. E caso sobrevivam, ele jura que nunca mais devem cometer esse erro. Ao ouvir isso, Karina Brown, a mãe de Rainer, cai chorando. Ela criou Rainer só para se tornar um guerreiro, exatamente para lutar, para seguir com o ódio perpétuo. Nesse momento, os dirigíveis chegam na altura do Titã original e começam um bombardeio. De fato, alguns poucos titãs são atingidos, mas Eren só observa. E graças aos poderes do Titã Martelo de Guerra, Eren cria uma forma do Titã Bestial de Zeke, que lança destroços, destruindo todos os dirigíveis. A esperança daquelas pessoas chegava ao fim. Só que nesse momento, o hidroavião aparece. Mesmo praticamente sem combustível, Onyankopon dirige a aeronave da melhor forma que pode, passando por cima do Titã original. E assim, todos os soldados se lançam para cima daquela forma de Titã Bestial. Esse era o ataque dos aliados contra o estrondo. Armin, Mikasa, Connie, Jean, Levi, Rainer e Pique se jogam. Rainer se transforma em titã blindado e ataca a figura do bestial, enquanto Pique se transforma em titã carroça, levando explosivos contra os seus inimigos. E do forte, as pessoas ali observam aquele pequeno grupo chegando mais longe do que qualquer outro militar marleyano já chegou. E Karina chora ao ver o seu filho Rainer vivo. Mais do que isso, o comandante Miller vê forças da Ilha de Parades ali enfrentando o estrondo. Eram os que eles consideravam como demônios, sendo os heróis que estão ali para tentar salvá-los nesse momento. Mas é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Esse é o 10º arco de Attack on Titan, que é a primeira parte do capítulo final e é a penúltima parte de todo o anime. Aqui tem desfechos emocionantes e principalmente muita preparação. E a próxima parte é todo o encerramento com um grande combate e grandes explicações.
Por isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder o final e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.